Olá, amigos e amigas que acompanham aqui o canal Na Luz do Espiritismo. Eu sou William Gonçalves e este é o estudo do livro Espírita, que sai toda semana aqui no canal. Estamos estudando o livro Os Mensageiros. A psicografia é de Francisco Cândido Xavier, nosso Chico Xavier. Pelo espírito André Luiz, e a editora é a FEB. Estamos indo para o capítulo 29. Já estamos mais da metade do livro, portanto, se você está chegando aqui nesta live primeiro, volte, nós temos outros capítulos. É importante você acompanhar na sequência para entender o desenrolar do livro. E é claro, nós indicamos também a leitura. O estudo aqui é para dar um apoio, um entendimento no capítulo. Ler o capítulo na semana e depois ouvir o áudio para que essas informações se fechem e se clareiem em alguns momentos que podem gerar dúvidas. Não nos colocamos aqui como detentor de todos os saberes também. Nós também somos aprendizes, aliás, em matéria de espiritualidade, somos eternos aprendizes até nós chegarmos aí na escala de espírito puro, no qual Kardec vai nos falar que somente nessa escala teremos uma consciência mais completa de tudo, do todo. Ainda estamos numa caminhada constante, degrau a degrau. Então, no mesmo momento que eu estou aqui ensinando, eu também estou aprendendo, lendo os comentários, lendo as pontuações. E também temos outros palestrantes que fazem os estudos dos livros de André Luiz. Então é importante, quanto mais conhecimento nós tivermos sobre o plano espiritual, melhor será a nossa compreensão. E mesmo assim, em alguns momentos não é tão suficiente, ainda assim caímos em algumas armadilhas, infelizmente, porque estar encarnado é isso. Bom, vou pedindo a vocês para nos ajudar, curtindo, compartilhando. Se você não é inscrito aí, se inscreva no canal. O canal é totalmente voluntário, ajude a chegar a mais pessoas que tenham interesse do estudo do livro espírita, independente da religião. Tem muitas outras religiões que estudam os livros espíritas, nossos irmãos da Umbanda, do Candomblé, budistas, enfim, outras religiões, irmãs, religiões que também entendem, compreendem a reencarnação e gostam de estudar os livros espíritas no geral, e é sempre bem-vindo aqui no canal. Todas as pessoas são muito bem-vindas e eu agradeço aí o carinho de vocês. Bom, vamos relembrando aí o último capítulo para entrarmos no capítulo de hoje. O capítulo que foi vida social. André Luiz ainda está ali naquela colônia de apoio, que é uma colônia que fica dentro do umbral, dessa região que nós chamamos de umbral, um posto de socorro, e ali eles estão recebendo uma visita, o casal Bacelar, e eles estão ali também com algumas jovens que chegam com eles. Então, no capítulo passado, nós falamos que há também a vida social no plano espiritual, e também este capítulo agora vai conversar um pouco com o capítulo anterior, que vai falar também um pouco da vida social. André Luiz entra para dentro ali da casa com os Bacelar, e no momento ali André e Vicente ficam mais próximos, as duas jovens que estavam acompanhando o casal Bacelar, e é ali que inicia o desenrolar deste capítulo, capítulo 29, Notícias Interessantes. Então Aniceto ali fez questão, de deixar as duas jovens com André Luiz para conversar. E André Luiz, como sempre, ele tem essa raiz investigadora, obviamente que muito provavelmente direcionado para escrever os livros. Então ele tinha ali essa intenção realmente de trazer muito conteúdo, muito provavelmente indicado ali pela espiritualidade. Se eu já falei isso daqui, me perdoem, mas nós sabemos, eu vou falar de novo porque às vezes vocês já esqueceram, que André Luiz não escreve estes livros sozinho, tá, pessoal? Existiam mentores por trás. Às vezes a gente acha que os capítulos, são muitas sequências, muitas vezes a gente acha que muita coincidência, como nós falamos aqui na Terra.
Mas Chico mesmo dizia que atrás de André Luiz tinham outros 12 mentores especializados que ajudavam, que revisionavam estes livros. Quem já passou por escrita aí de TCC, de tese de mestrado, de tese de doutorado, sabe o que eu estou falando. Quando você escreve uma tese, não que você não seja o autor, mas além de você buscar ajuda com os supervisores, pode ser um ou mais, dependendo da universidade, que vai direcionar, que vai ler o que você escreveu e vai indicar para você retirar ou acrescentar alguma coisa ou reescrever. É um período até que as pessoas às vezes ficam muito estressadas, ansiosas, porque às vezes escreve ali um capítulo, né, de 8 páginas no mestrado, no doutorado, aí vem o supervisor, manda tirar ou manda aumentar, manda reescrever, fala que a citação está errada. Então André Luiz passou por este processo. Até tem alguma cena ali no Nosso Lar, não vou lembrar qual exatamente, que mostra assim, isso muito rápido. Quando Emmanuel, né, ali autoriza mais ou menos ele a escrita. Então muito provavelmente houve essas supervisões. E nós sabemos que aqui na Terra também houve uma supervisão, né? Quando chegava no papel para o Chico ali, muitas coisas ali tinham que ser reescritas. A gente tem também, quando o próprio Chico foi escrever sobre as moedas no plano espiritual, né? A recompensação bônus horas, para quem não lembra, Chico ficou muito estranhado com aquilo tudo e ele foi levado até o Nosso Lar. Então a gente percebe o trabalho grandioso que teve por detrás destes livros, destas obras de André Luiz. Não foi mero acaso, né? Foi toda uma construção. O livro, por exemplo, Sexo e Destino, também Entre a Terra e o Céu, são livros que falam de personagens, e se nós formos avaliar, muitos desses personagens dos livros do André Luiz podem estar encarnados ainda. A própria Dona Laura, né, que ela fala ali, ela sai lá do Nosso Lar, ela vai em busca, né, da reencarnação. Muitos desses personagens estão reencarnados, claro, com o nome trocado. André Luiz sempre teve este cuidado de colocar nomes fictícios, mas muitos desses personagens estão. E tem até um caso, né, muito interessante, que o Chico, ele pede em um momento em que ele vai a São Paulo, para ele ir até a casa dos personagens do livro que ele tinha acabado de escrever. Se eu não me engano, esse livro era o Entre a Terra e o Céu. E a espiritualidade permite que ele passe em frente à casa, né, destes encarnados que estavam ali vivenciando aquilo que Chico tinha acabado de escrever ali. Ambos naquele momento estavam encarnados. Então é muito curioso, né? Estes livros é de uma grandiosidade de aprendizado. Então, voltando aqui para o capítulo, André Luiz está ali encontrando, está ali conhecendo essas duas jovens. E já no primeiro capítulo nós vamos entender. As duas é Cecília e Aldonina, o nome delas. A Cecília, ela foi filha do casal Bacelar na última encarnação. A Aldonina não foi filha, mas foi um parente próximo deles e estavam ali em companhia na tutela espiritual. Relembrando que eles moram numa colônia espiritual próxima ao posto de socorro que André Luiz está. Esta colônia que essas jovens moram é inferior à vibração de Nosso Lar. Então é uma colônia, mas é inferior. Nós vamos entender neste capítulo o porquê assim o é. Então André Luiz ele vai dando essa informação, a primeira, que o quadro social era muito parecido com o da Terra, porém não havia falsas máscaras sociais, como quando nós recebemos alguém que nós não somos muito afinizados e a gente tem que fazer ali aquela sala, né? A famosa sala para visita. Isso acontece muito quando nós moramos com mais pessoas e a outra pessoa recebe uma visita que às vezes você não conhece. Você tem que fazer ali uma sala, uma falsa cortesia que pode ou não ocorrer, mas ali no plano espiritual, André Luiz ressalta muito isso, não tem como. Fica visível e nítido quando você está desconfortável com uma situação. Então ele fala, o quadro era idêntico a receber uma pessoa na casa, né? Na nossa casa, quando nós estamos encarnados. Porém,
sem essas falsas modéstias. Primeira informação deste capítulo: Cecília é a mais falante do capítulo, e nós percebemos aqui na personalidade dela, uma personalidade forte. Ela rebate André Luiz à altura aqui, fala ali como se estivesse, né, olhando nos olhos dele, e nós vamos ver um capítulo assim um pouco tete a tete entre os dois. Parece ali ser uma mulher de uma personalidade, uma jovem, né, mulher de uma personalidade muito grande. E o grande sonho da Cecília era conhecer nosso lar. E olha que curioso, né, pessoal? Ela fala aqui que ela está trabalhando na tentativa de conhecer nosso lar, e isso ainda não foi autorizado para ela. Ela fala que talvez no próximo ano ela iria conseguir essa concessão de viajar até o nosso lar, mas ainda não era permitido. André Luiz e Vicente ali ficam assustados. Mas como assim, né? Você não pode ir lá visitar nosso lar? Você parece ser um espírito tão do bem, tão comunicativo, tão consciente de si mesmo. E ela vai falar: pois é, vocês, André Luiz e Vicente, não entendem ainda a maravilha que vocês têm na mão, que é morar em nosso lar. Como acontece aqui na Terra, né? Nós não temos noção dos benefícios que a espiritualidade nos envia, nos colocando em determinado local geográfico para o nosso crescimento espiritual. E André Luiz e Vicente ali, que já moravam em nosso lar, muito provavelmente já acostumado com a rotina, com a vibração ali, ficam meio que até assustados. Ela fala: nosso lar, ir até nosso lar, é uma concessão para nós que estamos nas colônias inferiores de grande porte. E olha só, né, pessoal, eles estão sem o corpo físico, desencarnados, e não há, para esses espíritos que ainda estão nesse patamar evolutivo, o livre acesso às cidades espirituais. Às vezes nós pensamos que vai haver estes acessos, mas não. Não é igual aqui quando estamos encarnados, que nós pegamos um carro, um ônibus ou um avião e vamos até uma outra cidade e conhecemos, desde que tenhamos, obviamente, recursos, né, financeiros, ou que nós ganhamos uma viagem, enfim. Mas aqui ainda assim há essa possibilidade, ou até mesmo de conhecer um outro país, quem também tem essa possibilidade financeira. Mas lá no plano espiritual, para atingirmos esta concessão, é preciso trabalho. E a Cecília vai falar algo muito interessante. Ela vai falar da vibração dos espíritos que estão no nosso lar. E é nesse momento, né, que ela vai questionar André Luiz. O André Luiz vai falar assim: não, mas lá no nosso lar há as câmaras retificadoras. O que são as câmaras retificadoras? É aquela parte da colônia que fica abaixo da colônia. É como se fosse um local subterrâneo, né? Para quem mora em cidade grande, nós podemos colocar como se fosse um túnel ali do metrô, que ficam os espíritos que chegam direto do umbral. Então, as câmaras retificadoras é um local abaixo da colônia que ficam esses espíritos em desalinho, sofrendo. André Luiz até relata ali no nosso lar que ele vai descendo muitos e muitos e muitos degraus até chegar nessas câmaras retificadoras. Quando ele tem que subir também, né, para resolver uma situação, ele fala: eu subi diversos degraus. Então a gente deduz que seja bem abaixo, como são as instalações subterrâneas na Terra. E por quê? Essa primeira parte é onde os recém-chegados chegam do umbral e ali são instalados e ficam ali por algum período de tempo, meses ou anos, depende do espírito, e logo depois ele é reestabelecido ali no nosso lar. André Luiz fala assim: mas a nossa colônia é como se fosse uma colmeia. E ela fala: pois é, colmeia, André Luiz, deduz trabalho. O nosso lar, ele traduz trabalho, união. Poucos são os que não estão trabalhando ali em favor da colônia, como de fato é. Todos os espíritos ali estão voltados para o trabalho. Ela vai dizer até que nosso lar é caracterizado pelas colônias inferiores como uma colônia universitária, uma colônia que tem os ministérios, e nestes ministérios tem também a oportunidade de estudar e de praticar, como se fosse uma universidade.
Então ela fala, a concessão do nosso lar é como se fosse aqui também na Terra, né? Quando a gente tenta passar numa faculdade federal ou estadual, aquela que nós sonhamos, que tem muitos candidatos. Então ela fala, ainda para mim não foi concedida essa vitória de passar para este nível e de estudar. Então ela vai reforçar com André Luiz e Vicente a oportunidade que eles têm. E eles ficam curiosos, né? Eles falam, gente, mas o que tem de tão diferente no nosso lar, né? Lá tem as câmaras retificadoras. O André Luiz fala, eu próprio trabalhei lá e sei que tem muito sofredor. Ela fala, eu não duvido que tenha sofredores. Porém, André Luiz, há muita diferença entre os que choram e os que são revoltados. Na sua colônia estão os que choram, na nossa estão os revoltados. É muito mais fácil nós tratarmos de uma pessoa triste do que de uma pessoa revoltada com a vida. E realmente, né? A pessoa, quando ela está revoltada, ela aciona a raiva e o ódio. Então ela fica num estado vibracional muito complexo. Então os espíritos que a colônia dela recebe são espíritos, na sua maioria, revoltados. E o que acontece, né, pessoal? Quando nós estamos revoltados, nós nos esquecemos da gratidão, de sermos gratos pelo momento, pelo estado que nós estamos. Então a revolta, ela intoxica a alma em todos os seus níveis, o perispírito, ela intoxica também as pessoas que estão em volta. Como é ruim você estar perto de uma pessoa que está intoxicada pela revolta, pela raiva, pela não gratidão. E na correria do nosso dia a dia, nós não percebemos como que a misericórdia divina nos alcança a todo momento por coisas simples ou complexas. Experimenta, por exemplo, ficar sem algum dos itens que mantém a sua sobrevivência hoje, que você vai aprender a valorizar. Eu tive essa oportunidade na semana passada, estourou a tubulação aqui da minha rua, nós ficamos sem água aqui na rua, na minha casa, por quase 48 horas. E qual que foi a nossa maior reação? Como a água encanada é importante. E na correria do nosso dia a dia, nós nem pensamos para agradecer um simples fato de poder lavar uma louça, lavar uma roupa, tomar um banho, dar uma descarga, porque a água já está ali encanada, tem uma empresa que nos fornece, etc, etc. Nós não lembramos. No momento que faz a falta, é que nós vamos sentir. Assim também é com a energia elétrica, com a internet, assim também é com as coisas que circulam à nossa volta na vida. Quando não funciona, a gente percebe que, de fato, a misericórdia divina nos alcança o tempo todo para nos manter vivos. E quando nós estamos na revolta, na negatividade, nós não conseguimos ser gratos pelo um simples lençol que a gente pode colocar na cama, pelo simples cobertor, pela uma casa que nos acolhe, enfim, nós não conseguimos ser gratos. A revolta, ela traz a negatividade, pessoas que reclamam o tempo todo à nossa volta, nos abaixa o padrão vibratório. Então, ela está falando ali destes níveis espirituais. São esses espíritos que estão ali na colônia que ela trabalha. E ela vai dizer, se eu fui atraída por essa colônia, muito provavelmente eu também era assim, estou em fase de crescimento, de construção de aprendizado. Ela vai dizer, a grande diferença destes espíritos que moram ali nosso lar é porque eles já não têm a maldade, a revolta tão incrustada. São espíritos sim tristes, em processos depressivos, não são espíritos ainda de luz, são espíritos que dependem de muita coisa, mas já passaram, André Luiz, por uma fase de extenso sofrimento no umbral. E de fato é, assim como o próprio André Luiz, né, que a gente vê que ficou diversos anos ali no umbral, sofrendo e até que enfim acordou. Se a gente for voltar, né, no livro Nosso Lar, que é o nosso livro base aqui para todos os estudos, né, a primeira obra aí de André Luiz, nós vamos observar quando André Luiz sobe ali das câmaras de retificação e vai ao encontro dos espíritos que estão chegando ali do umbral. Qual que é a fala dele naquele momento, né? Ele vai observar que estes espíritos ficaram por décadas e décadas, alguns até séculos, no umbral em sofrimento. Tanto que nós vamos ver até uma senhora, né, uma curiosidade ali no livro Nosso Lar, uma senhora que fica ali
reclamando, falando de escravos. Então olha só o momento que ela estava, né, ali por volta da década de 40, falando de escravidão, demonstrando quantos e quantos anos ela ficou naquele processo do umbral. E muitos espíritos, né, nem chegam a ir à colônia, acabam reencarnando desses locais, né, dessas zonas inferiores, como o umbral, por exemplo. Então, estar numa colônia, estar num posto de socorro, já é uma grande oportunidade para o espírito. Então, ela vai dizer destas diferenças. Os espíritos que estão ali nas câmaras de retificação são sim espíritos sofredores. E ali ela fala que não predomina o mal como predomina na colônia dela. Ela vai dizer uma frase muito forte: André Luiz, na sua colônia há os espíritos ainda que podem até pensar no mal, vez por outra, espíritos tristes, depressivos. Porém, na nossa colônia nós temos os espíritos obsessores, os espíritos perseguidores, aqueles que querem maltratar o outro porque se maltratam em primeiro lugar. Lembrando que toda vez que eu tenho o ímpeto de maltratar o outro, é porque eu ainda não aprendi a me cuidar, a olhar para o meu interior. É o primeiro ponto. Se eu ainda faço isso comigo, eu tenho capacidade de fazer com o outro. Quando eu aprendo a valorizar a minha vida, as minhas questões, eu entendo como é sagrado este corpo, este perispírito, quando nós estamos no plano espiritual. Então são espíritos de muito, muito, muito difícil acesso. E ali eles continuam conversando. André Luiz vai perguntar ali sobre a administração da colônia. E ela vai dizer que os administradores são espíritos que moravam ali, que chegaram ali revoltados, que evoluíram na colônia e que hoje são seus diretores e assistentes, o que era o caso do casal Bacelar. Olha que curioso, o Bacelar, ele foi socorrido para Campo da Paz, e ali ele passou pelo seu período, né, de provavelmente terapias, passes, palestras, enfim, foi aprendendo, foi evoluindo e hoje é um trabalhador. Lembrando o que o Bacelar fazia? Ele trabalhava com encarnados na crosta. Nós falamos isso no capítulo passado. Então olha só, Bacelar chega do plano físico, vai para o plano espiritual, fica alguns anos no umbral, é recolhido para Campo da Paz. Chega na Campo da Paz, ele estuda, melhora-se, ele chega, estrutura-se ali um lar, depois recebe a esposa e depois recebe a filha, essa que está conversando com o André Luiz. Então formam ali um núcleo familiar dentro da própria colônia. E ela vai falar, é claro, André Luiz, que quem formou, quem deu a ideia e materializou a colônia são espíritos de alta hierarquia evolutiva. E olha só que curioso que ela fala, estes espíritos pediram a concessão a Jesus para montar essa colônia. E a autorização veio dele. Jesus autorizou a criação desta colônia, Campo da Paz, que foi criada há muitos, né, se eu não me engano, ela fala ali há 2 séculos atrás. Só conferir aqui se é 2 séculos mesmo. Isso, mais de 2 séculos que ela fala aqui, né? Ela fala já no finalzinho do capítulo. E que o próprio Jesus autorizou. Só que o que ela vai dizer, né? Estes espíritos, por serem muito evoluídos, eles têm outros trabalhos muito maiores a fazer. Lembrando que no plano espiritual, quanto maior a evolução, maior a responsabilidade. Não é que estes espíritos viraram as costas para Campo da Paz. Não, inclusive, eles vão lá muito provavelmente de períodos em períodos, eles enviam as suas emanações e eles se comunicam com os diretores ali. Tanto que ela fala assim, todos os nossos trabalhos são atendidos por eles, mesmo que à distância. E tudo que nós pedimos nos é concedido. Porém, nem tudo acontece rápido. Uma lição para nós aí também, né? Então a gente pede às vezes a Deus, a Jesus, a espiritualidade, a gente quer que se materializa no mesmo dia ou no outro dia. Nem sempre é assim. E ela fala, tudo que não é materializado de imediato ou nas próximas semanas, nós entendemos. Hoje, né, ela entende que os espíritos falam que ainda não é o momento, como é de fato. Então assim,
A colônia Campo da Paz parece muito também, né, pessoal, com uma estrutura aqui da Terra. Tem os espíritos superiores, ou que estão no nosso lar, ou que estão em colônias ainda mais evolutivas, que zelam por eles, que estão lá com eles às vezes, como é a esposa do Alfredo ali na colônia que André Luiz está, que ajuda ali ele e vai uma vez por mês. Ali também nessa colônia tem. E olha que curioso, né? Campo da Paz, os trabalhadores que assumem Campo da Paz são os mesmos que são recolhidos ali e trabalham. Então é como se fosse uma empresa, que você entra num cargo bem menor e vai subindo, né? Uma progressão de carreira ali dentro da própria colônia. Então ela fala, os nossos trabalhadores são ex-revoltados, são ex-obsessores. Aqueles que se regeneram, que entendem o valor do trabalho e da evolução e ficam ali. E ela vai dizer, como a gente sabe, né, que a evolução não dá saltos, é muito difícil. Por isso que muitos trabalhadores ficam ali anos afinco. Inclusive, o casal, que é pai dela, estão ali na colônia a trabalho há mais de 50 anos, 5 décadas de trabalho. E quando eles se programam para uma nova reencarnação ou mudam de colônia para estudo, precisa de alguém assumir este posto e alguém ali da colônia. Então é difícil. Imagina, né? Você tem que se preparar convenientemente, muito, muito grande, para estar ali naquele local. E aí André Luiz também, né, com aquele instinto jornalístico, pergunta, terminando o capítulo aí também, pergunta para ela qual que é o interesse dela com o futuro, o que ela quer, né? Muito provavelmente ela já tinha falado ali que ela quer estudar, ela quer conhecer nosso lar, são 2 jovens ali. A jovem sorriu e explicou, meu pai há mais de 50 anos foi socorrido pelos benfeitores de Campo da Paz, e restabelecida a saúde espiritual, fixou-se na colônia com razoável impulso de amizade e gratidão. Mais tarde, minha mãe reuniu-se a ele e faz precisamente 20 anos, Aldonina e eu fomos atraídas amorosamente por ambos. Então, ela e Aldonina já estão lá há 20 anos. Desse modo, trabalhamos ao lado deles desde a primeira hora. E tem muitos programas para o futuro? André Luiz perguntou, que é a pergunta que eu falei. Cecília fez um gesto que lhe caracterizava o coração de moça sonhadora e redarguiu. Tenho muitos projetos e problemas a resolver, mas estou aguardando a chegada de uma pessoa que ainda se encontra na Terra. Ela não dá detalhes, né, de quem é essa pessoa, mas ela muito provavelmente está esperando alguém desencarnar para ela desembolar a vida dela lá em cima. Né? Curioso, né, pessoal? Às vezes a gente também, lá no plano espiritual, vamos esperar alguém desencarnar para resolver a nossa situação. Muito provavelmente, os pais dela não devem ser, né? Mas ou é um namorado, um amigo ou uma amiga, a gente não sabe, ela não dá detalhes, né, sobre, né, a sexualidade da pessoa aqui, apenas fala que é uma pessoa, mas é provavelmente alguém que tem as ligações aí familiares com ela e ela esperava ele ansiosamente ou ela ansiosamente ali para desenrolar essa encarnação ou próximas encarnações muito provavelmente dela. Capítulo muito interessante, recomendo aí que vocês leiam. Tem bastante conteúdo de aprendizado aí com essa querida que deu uma lição ali, né, de como essas vibrações, de como são as diferenças de colônia. E olha que curioso, só para a gente fechar esse capítulo. Nós estamos falando aqui de 3 colônias, nosso lar, a colônia do Alfredo e a colônia dela. A colônia do Alfredo recebem espíritos. Quais espíritos que essa colônia recebe? Espíritos que estão em surto, vamos relembrar? Esses espíritos que estão no mundo da fantasia, que estão em desequilíbrio psíquico. Não que na colônia dela não receba. Recebe também, porque os obsessores estão com questões psicológicas. Mas são espíritos obsessores revoltados. Revoltados com a vida. E já o nosso lar recebem espíritos que já perderam a maldade. Ela mesma fala isso ali. A maioria deles já não são pessoas maldosas, são pessoas com problemas. Algum problema de tristeza, depressão. Então olha a diferença, né, meus irmãos? Que cada colônia, muitas das vezes, é especializada num tipo de acolhimento na espiritualidade, ali no plano espiritual. Importante nós sabermos disso também. Lembrando, pessoal, que nós, estes capítulos, né, que são menores, então às vezes a gente acaba um pouquinho antes, mas eu estou vendo ali que já vai dar 30 minutos, este capítulo acaba que eu falei bastante, né, mas nós já vamos seguindo aí para a finalização do capítulo. Se você tiver alguma dúvida
Deixa aí nos comentários e vou fazer uma proposta para vocês, né? Deixa aí nos comentários, quem tiver com coragem, né? Qual dessas 3 colônias vocês acham que vocês seriam recebidos, né? Olhando para dentro hoje. Qual dessas 3 colônias vocês iriam hoje? Em que momento da vida você está e o que você pode fazer para melhorar a sua condição vibracional? Será que você iria, né, hoje acolhida ali por uma colônia parecida com o nosso lar? Uma parecida com o Campo da Paz, que é para os espíritos revoltados, que só estão no processo de reclamação, ou ali na colônia do Alfredo, naquele posto de socorro que recebem os espíritos que estão em surtos, né? Ou seja, no mundo da fantasia. Quem tiver coragem aí, escreve. Quem quiser manter sigilo, não tem problema, tá, pessoal? A gente mantém, mas responde para você mesmo essa pergunta e também é uma autoavaliação muito necessária para todos nós. Grande abraço para vocês, obrigado pela companhia, que Deus abençoe o final de semana de vocês e até a próxima semana, se Deus quiser.